aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo de caso criminal. No Eve, geralmente a gente tem o soquete, né? Eu sentia falta de algum objeto, então agora temos o copo de detetive, uma vibe copo de detetive. Detetive toma café, toma chá. café, né? Na xícara, né? Não E a gente toma água porque é dia do skincare. A gente não quer apodrecer a pele. Putz. Gente, tudo Sério que tu meteu uma dessa? É que não tem café aqui em casa nem chá, gente. Aí vai água mesmo. Senta aí, pega a sua bebida, que o vídeo de hoje tá muito bom, com um caso extremamente bizarro. Eu sei que vocês estão gostando bastante dos vídeos de caso criminal, eu também tô amando, mas às vezes o YouTube dá uma desmonetizada nos vídeos e tudo mais, então se vocês puderem deixar o like, me ajuda muito e me motiva a trazer mais vídeos. E já se inscreve aqui no canal, porque já batemos 3 milhões, vamos rumo aos 4 milhões agora. E me segue nas redes sociais, @Jeanluca no Instagram e o Jeanluca no Twitter, TikTok e todo o resto. Lembrando que temos um canal de cortes também, onde a maioria das gameplays e jogos eu faço por lá, posto os trechos de live, enfim, muita coisa lá pra vocês consumirem, tá? Beleza? Vamos pra história então de hoje. Qual é a história de hoje, Jean? Qual é a história de hoje? Qual é a história de hoje? A história de hoje é sobre duas irmãs gêmeas de que, além de compartilharem o DNA, elas também compartilham uma maldade enorme que fez as duas cometerem um crime. Ai, amo. Tipo Ruth e Raquel. Se bem que uma é boazinha, outra é má, né? No caso, não é o caso. Não é bem esse o caso, exatamente, que a gente vai contar aqui aos poucos. Pra gente começar essa história, a gente precisa primeiro conhecer a Jarneca Nikki Whitehead, que é essa que tá aparecendo aí na tela. Ela teve uma vida bem difícil desde o começo. Por quê? Ela nasceu na prisão onde a sua mãe tinha sido presa por porte ilegal de drogas. E por conta disso, ela acabou sendo criada pela avó dela, que sempre tentava manter ela fora de problemas, né? Já que a mãe dela tava presa. Quando tinha 18 anos, a Nikki, ela ficou grávida de duas gêmeas. As filhas Tasmia e Jasmia, ou mais conhecidas como Taz e Jazz, que eram os apelidos delas lá na mãe e pra família. Ela, desde o começo, foi mãe solteira, então era aquela que batalhava pra sustentar as filhas. Então, assim, elas passavam por algumas dificuldades, mas ela tava sempre lá, honrando a família. Enfim, uma lutadora mesmo. As pessoas da redondeza, os vizinhos, falavam que ela era uma mãe extremamente amorosa, extremamente boa com as filhas, e que o grande objetivo dela na vida era dar uma vida melhor pras filhas. E assim, nada novo sob o sol, né? Porque a gente sabe que a maioria dos pais aí, eles querem dar o melhor pros filhos, a melhor vida pros filhos, e ela fez a mesma coisa ali, lutando pelas duas gêmeas. Só que o que acontece? Por ela ter uma vida difícil, acabava que ela não tinha uma casa, então ela deixava as filhas dela na casa da avó, basicamente o que aconteceu na vida dela também, né? Porque a mãe tava presa, e ela corria atrás das coisas, ia trabalhar pra conseguir dinheiro pra sustentar as filhas e ajudar a mãe também. A gente chama de avó assim, mas na verdade era a bisavó delas. Avó, bisavó, porque era muito próximo, elas consideravam avó, mas era a bisa delas. E por lá, as gêmeas moraram até os 12 anos. Gente, lembrando que tudo isso é importante pra vocês entenderem o desenrolar da história. E essa bisavó delas, que morava com elas, sempre descreveu as meninas como muito bondosas, como muito cuidadosas com ela e inteligentíssimas. As duas iam super bem na escola, gostavam de arte, sabe? Aquelas meninas meio artísticas assim e tudo mais, e faziam parte do grupo de escoteiras. Ou seja, as alunas modelo, aquelas meninas que todo mundo falava, nossa, olha como são estudiosas, como correm atrás, elas eram assim. E o sonho delas é que quando elas ficassem mais velhas, elas queriam ir pra universidade de Harvard ou Yale, que são universidades super famosas lá na gringa, e elas queriam estudar e tal, e crescer na vida. Só que as coisas, elas começaram a ficar meio estranhas quando as meninas foram morar com a mãe. Lembra que a mãe deixava elas com a avó, que era bisavó, né, e tal? Agora as meninas tinham se mudado, a mãe tinha conseguido uma estabilidade e as meninas estavam morando com a mãe. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas aqui na nossa história. Em 2007, a Nikki, que agora tinha uma casa pra trazer as filhas pra morar com ela, ela foi ao tribunal. A ideia dela era conseguir a guarda das filhas, isso porque a bisavó tava com as meninas e não tava querendo meio que devolver, assim. Falou, não, eu já tô cuidando das meninas há muito tempo, você só ajuda com uma grana, deixa elas aqui. Só que ela foi no tribunal e falou, não, quero que minhas filhas morem comigo. E foi lá e pegou as filhas pra ela, pegou a guarda das filhas de volta. E como ela conseguiu a guarda das meninas, ela se mudou pra cidade de Conyers, na Geórgia. A ideia dela era começar uma nova vida, né? Agora que ela tava estruturada, que ela tava com as filhas dela e tudo mais. Falou, bom, agora a nossa vida vai começar como uma família feliz. Só que as coisas começaram já a ficar estranhas já com essa mudança e quando as meninas começaram a frequentar o ensino médio. Ensino médio, adolescente, a gente que já foi adolescente sabe também. Festinha, esses eventinhos aí sociais, as meninas queriam sair muito e não ficavam muito em casa. E a gente sabe que isso é o prato cheio pra ter encrenca com pai, com mãe. Adolescente querendo sair curtir a vida. Adolescente rebelde. Rebelde, exatamente. E aí a Nikki era aquela mãe que tentava colocar regra, falando, vocês não podem sair, é dia de semana, vocês estudam e tal. Mas ao mesmo tempo, como a Nikki era mãe solteira, ela também saía, né, também ia encontrar pessoas e tudo mais. E as filhas falavam que ela era hipócrita. Então começou um atrito ali entre as filhas e a mãe, que a mãe não queria deixar elas saírem, elas queriam sair, a mãe saía. E você sai, eu também vou sair, mas vocês
são adolescentes, eu sou uma... Barraco familiar, acho que todo mundo já passou por situações parecidas. Adolescentes brigam com responsáveis, essas coisas acontecem. O famoso faz o que eu falo, não Faz o que eu faço, né? exatamente isso. E quando isso. você estiver abaixo do meu teto, você vai respeita ter que as minhas regras. É isso, e a verdade, gente, assim, não querendo, né, falar nada, nem querendo passar pano pros pais, mas é verdade, né? Tá embaixo do teto dos seus pais, tem que respeitar seus pais, porque eles pagam as suas contas, então não tem muito como você ficar criando um embate. Isso em relação a, saída, se não quer que saia, vai ter que respeitar, porque você ainda não é completamente dono do seu próprio nariz. Então, ok. Mas também temos que pensar no povo dos adolescentes, né? A adolescente quer sair, quer se divertir, então elas podiam ter tentado achar um meio termo. Tipo, liberar às vezes elas não saírem porque a mãe não gosta que elas saiam. Mas não, era embate, barraco, gritaria. Então era isso, galera. As três viviam em pé de guerra. Só pra vocês entenderem, era barraco, confusão e gritaria. As meninas, elas tentavam enfrentar a mãe, elas tentavam passar por cima das imposições da mãe. Aí a mãe pegava e falava, vocês vão ficar sem celular. Confiscava o celular delas, aí elas não conseguiam falar com os amigos nem com os namorados. E elas ficavam mais boladas e o clima ia esquentando e a situação tava ficando meio descontrolada. Inclusive, a polícia foi chamada várias vezes pra resolver conflitos entre as filhas e a mãe. Então você vê por aí que a relação delas não era nada boa. Teve uma noite, inclusive, que a Nick, ela chegou a ligar pra polícia, a Nick, a mãe das meninas, né, desesperada, falando que a Jess, né, uma das filhas dela, uma das gêmeas, tinha sumido pra encontrar com o namorado e não tinha voltado, já era muito tarde, que ela tinha achado que tinha acontecido alguma coisa. E teve outra noite, durante uma briga da Nick com as meninas, que a Nick novamente ligou pra polícia. A Nick é a mãe das meninas. Um dos policiais, inclusive, que atendeu um dia esses chamados, ele chegou a dar um depoimento falando o seguinte: as garotas pareciam muito inocentes, mas a Nick já estava com uma cara de medo. Então parecia que a mãe estava começando já desde essa época a nutrir um certo medo pelas próprias filhas, o que é muito esquisito. E nesse dia que a polícia foi até a casa, as gêmeas disseram que elas não queriam mais morar com a mãe. Imploraram pro policial pra voltar a morar com a bisavó, falaram: deixa a gente morar com a nossa avó, a gente não quer mais morar aqui, pelo amor de Deus, a gente não gosta dela. E o argumento que elas diziam é que, na verdade, as regras da casa da bisavó eram muito mais tranquilas e que a mãe tentava dominar elas por completo. E que isso estava irritando elas. É de se imaginar, né? Tipo, a pessoa tem uma criação durante toda uma vida, né? Com certa liberdade, já estava acostumado ali com aquelas regras, né? E aí, do nada, você muda tudo, tem que obedecer as novas regras da casa. Uma pessoa, né, que não estava tão presente assim no seu cotidiano, né? Que era a mãe. A mãe, ela dava mais a questão financeira ali, visitava às vezes, mas não morava com elas. Realmente é um baque. O policial, então, conversou com as três ali, né? Trocou uma ideia e tal, até que as coisas pareciam que tinham se acalmado e que a paz tinha reinado ali. E todo mundo falou: não, a gente vai ficar de boa e tal, foi só uma discussão, passou. Mas o policial sentiu que tinha alguma coisa estranha ali. Falou: cara, não sei. Esse quebra-cabeça está muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. O policial falou: cara, não sei, tô sentindo um clima estranho nessa casa. Foi a primeira pessoa que se atentou. E não era nem um policial, era a policial. E a verdade é que esse feeling da policial tava mais do que certo, porque logo depois de alguns minutos que ela tinha saído da casa, a policial começou a ouvir uns gritos vindo da casa da Nick e das filhas. E aí, como qualquer policial, ela ouviu os gritos da casa que ela tinha acabado de sair por causa de uma denúncia e tudo mais. Ela chegou até lá. Quando ela chegou, ela encontrou a Nick correndo desesperadamente, a Nick, a mãe, né, pra fora da casa, como se estivesse fugindo das próprias filhas. Segundo a Nick, as filhas tentaram ela e ela fugiu desesperada de medo. Só que as duas meninas, elas contam uma história completamente diferente. Elas dizem que, na verdade, a mãe atacou elas e que, como modo de defesa, elas foram revidar juntas porque elas estavam sendo atacadas pela própria mãe. E aí era isso, a policial tava meio que numa sinuca de bico. As duas falando que estavam sendo atacadas pela mãe, a mãe falando que estava sendo atacada pela filha e tal, só que a mãe percebeu, na Nick, na mãe, no corpo da mãe, que tinha algumas manchas e marcas de hematomas, principalmente no pescoço e no peito. E as meninas, elas não tinham nada, não tinha nada fisicamente com elas. E a policial, ela disse que a mãe tava completamente desesperada e assustada. Então a policial conseguiu sentir ali, até porque eles são treinados, né, que na verdade dava pra saber quem tava certa na história. Ela já conseguiu ver ali o que tinha de fato acontecido e que a responsabilidade ali do rolê, na verdade, era das filhas. Depois desse episódio, logicamente, esse caso ele foi novamente levado ao tribunal, né, e as meninas, elas foram retiradas da guarda da mãe, porque viram que a relação delas não estava dando certo, então não tinha sentido de botar as meninas ali pra morar com a mãe, sendo que a relação estava completamente conturbada. E de fato as meninas conseguiram aí o que elas queriam, porque elas voltaram a morar com a bisavó, lá onde as regras eram um pouco menos rígidas, né? Então elas falaram: bom,
é isso, no final das contas deu certo, conseguimos voltar pra onde a gente queria. Só que, se antes a mãe tava tendo problema com as gêmeas, agora tinha passado pra bisavó. A bisavó chegou ao ponto, às vezes, de trancar as meninas no quarto, porque falava que elas roubavam coisas, fugiam de casa, chegavam completamente doidas, enfim. Que elas estavam fazendo da vida de todo mundo que tava em volta delas um inferno. E aí, o que que acontece, gente? Esse ping-pong aí delas, uma hora morando com a mãe, uma hora morando com a bisavó, e mais uma vez o ping-pong aconteceu. Como elas estavam causando agora na casa da bisavó, e a bisavó tava ficando assustada com o comportamento das duas, o juiz e o tribunal novamente sentaram pra conversar e falaram: ok, acho que as regras da bisavó não estão sendo, né, forte o suficiente, as meninas estão causando problemas na comunidade, então vamos colocar as meninas de novo pra morar com a mãe. Ué, sim, gente, mais uma vez agora elas saíram da casa da avó e voltaram a morar com a mãe de novo, dessa vez porque a justiça achou que elas estavam muito doidas e que alguém precisava dar uma controlada, algum responsável mais severo, que era o caso da mãe. Mas se já não tava dando certo da primeira vez, por que ia dar na segunda? Eu também acho que já era pro tribunal ter visto que não ia dar certo, mas eu acho que eles não imaginavam que ia acontecer. Só que se vocês acham que as gêmeas, a Thais e a Jazz, elas iam ficar de boa, tipo, ah, tá bom, então agora a gente vai morar com a nossa mãe de novo. Elas falaram pro juiz lá: nossa, a gente não quer, a gente é completamente contra. E o juiz falou assim: não importa o que vocês querem, o que vocês não querem. Vocês vão morar com a mãe de vocês por 2 semanas. A gente vai ver como é que as coisas vão desenrolar. E depois eu vou marcar uma audiência pro dia 19 de janeiro de 2010. Isso na época, né? O juiz falou: vou marcar uma outra audiência. E aí eu decido pra onde vai a custódia de vocês. Então assim, voltem a morar com a mãe 2 semanas, vamos fazer esse teste, depois a gente descobre. Porém, esse dia ele não ia chegar pra Nick. A Nick não ia conseguir, a mãe delas não ia conseguir estar na audiência do dia 19 de janeiro de 2010. E por que ela não ia conseguir estar na audiência, Vinícius? Não. Sim, o pior ia acontecer e eu vou contar pra vocês como tudo desenrolou. No dia 14 de janeiro, 5 dias antes da data que seria a audiência pra definir de fato a custódia das meninas, a Taz e a Jess, elas foram até a delegacia chorando aos prantos. Segura essa informação. As duas chegaram lá desesperadas, falando que elas tinham encontrado a mãe delas, no caso, né, morta no banheiro. E não só morta no banheiro, mais especificamente na banheira. A polícia foi até o local, né, e encontrou, de fato, a Nick lá. E percebeu que ela tinha sido 80 vezes. E o negócio foi tão sinistro que a medula espinhal dela tava praticamente rompida. Então assim, foi sinistro o negócio. Obviamente, a polícia e a perícia notaram que aquilo era claramente um crime de ódio. E que a pessoa que tinha feito isso com a Nick conhecia ela. Porque era uma coisa muito forte, sabe? E obviamente a justiça e os vizinhos, todo mundo sabia dos problemas que a Nick tinha com as filhas. Então não foi muito difícil ligar um ponto no outro. O que ninguém imaginava é que 2 meninas tão inteligentes, que pareciam tão inocentes, seriam capazes de fazer uma coisa dessas. E aí o que a polícia fez? Ok, estamos desconfiando aqui delas, mas temos que investigar outras pessoas próximas a Nick, porque pode ser que tenha sido uma outra pessoa. Então eles começaram a fazer uma varredura pra descobrir relacionamentos que a Nick tinha, pra tentar definir ali algum padrão ou alguma possibilidade que fosse outra pessoa e não as próprias filhas. Obviamente, as gêmeas, elas prometeram colaborar nas investigações, elas estavam sempre ali presentes, tentando ajudar, respondendo perguntas e tudo mais. Óbvio, né? Porque elas tinham que tentar encobrir ali o rolê. Só que aí uma nova informação deixou a polícia meio ué. As meninas falaram que a mãe, a Nick, ela tinha 2 namorados e que provavelmente elas achavam que talvez um deles tivesse descoberto do outro e essa tragédia tivesse acontecido. Só que quando acontece um caso desse, né, vários testes de DNA são feitos e não encontraram nenhuma carga genética, né, de nenhum desses 2 namorados, possíveis namorados da Nick. Então, esses caras, eles foram automaticamente descartados. Então, já não tinham mais suspeitos e agora as únicas suspeitas eram as filhas da Nick, as gêmeas. As duas, gente, passaram a investigação inteira chorando, fazendo um drama, falando que nunca seriam capazes de fazer uma coisa dessas, que como a polícia podia estar cogitando que elas tinham feito isso e tudo mais, e chorando e desesperadas durante todo esse processo de investigação. Inclusive, a polícia começou a cogitar de que eles estavam errados sobre as teorias, falando, cara, elas realmente estão sofrendo muito, as meninas ficaram órfãs, meu Deus do céu, como é que a gente pode conceber que foram elas? Não, deve ter sido uma outra pessoa. A própria polícia começou a se questionar por conta da reação e da manipulação que as meninas estavam tendo em relação às próprias emoções. Até que aconteceu um episódio que deixou um dos policiais que estavam envolvidos no caso meio assustados. O policial viu as meninas chorando muito e tal, ele tava muito aflito e ele falou: o que eu posso fazer pra vocês se sentirem melhor? Pra passar essa dor que vocês estão sentindo. O policial tava começando, todos os policiais estavam meio, cara, coitada das meninas, realmente não foram elas e tudo mais. E a resposta de uma delas foi a seguinte: ai,
Obrigada pela preocupação, eu acho que eu vou me sentir melhor se eu assistir CSI. These two girls were, hugging each other and in each other's arms. And when I said, what can I do to make this easier for you? They turned and looked at me and they said, can we watch CSI? A menina, no meio do negócio lá que tava acontecendo com a mãe dela, ela queria assistir CSI, que é uma série sobre casos criminais. Se tem uma coisa que você não vai querer assistir passando por uma situação dessa, é CSI. E a partir dessa resposta, a polícia começou a desconfiar novamente e mais fortemente das duas. Uma coisa simples, gente, pra você ver como uma resposta simples às vezes faz a polícia acender um negócio ali, tem alguma coisa errada aqui, foi o que aconteceu com a polícia. Eles começaram a ter certeza de que elas estavam fingindo tristeza e que tava até meio forçado esse drama delas e as respostas que elas davam, porque parecia que elas estavam sofrendo muito e do nada elas não estavam mais sofrendo, sabe? Era tudo muito estranho. Elas eram muito frias ao falar da mãe e eles perceberam que apesar delas mostrarem tristeza e choro, não caíam lágrimas. Aquele famoso choro sem lágrima, sabe? Que não tem muito sofrimento, que é mais o drama da ação do que de fato a lágrima caindo. Não tinha lágrima e a frieza ao falar da mãe deixou a galera, e essa resposta, né, sobre querer assistir CSI no meio de um processo criminal bem esquisito. Aí você pensa assim, tá, Jean, ok, mas até aí não tem nada demais. Às vezes tem gente que não cai lágrima quando chora, a menina queria assistir CSI, às vezes ela tá tão impressionada com tudo que tá acontecendo que ela quer entender mais. Você pode achar, mas aí teve uma outra coisa muito esquisita também, que elas sempre iam pra delegacia usando casacos muito largos e luvas. E aí a polícia sempre falava, vocês podem tirar o casaco, tirar as luvas, elas nunca tiravam. Mas em um dos dias que elas acabaram tirando, porque tava com calor e tal, eles notaram que elas tinham marcas de arranhões e mordidas nas mãos. E por que que duas meninas iam ter marcas de arranhões e mordidas nas mãos? Justamente na época que a mãe, por quê? Quando a polícia perguntou o que eram esses arranhões e essas mordidas, as meninas falaram que elas tinham brigado entre elas, que elas tinham tido uma treta e que as duas tinham se estapeado ali e foi isso. O que obviamente era uma mentira super clara. Os policiais então decidiram voltar à cena do crime e lá eles acharam ainda mais evidências contra as meninas. No quarto da Taz tinha uma bota cheia de sangue e um tufo enorme de cabelo. Tudo isso guardado no armário, o que já era uma super evidência de que ela tava envolvida aí no rolê. Isso no quarto da Taz. Pra polícia tava muito claro que pelo menos a Taz estava super envolvida aí, que não tinham mais dúvidas, mas eles queriam continuar a investigação pra poder pegar mais provas. Foi descoberto também que as meninas, elas mentiram sobre o horário que elas tinham dito que tinham chegado no colégio no dia que aquilo aconteceu. Elas tinham dito que elas tinham se atrasado, tipo 10 minutos pra chegar no colégio, mas na verdade as câmeras do colégio mostram que elas chegaram pontualmente ao meio-dia. Então isso colocava elas na cena do crime. E depois de todos esses acúmulos de provas, as duas, elas foram interrogadas separadamente. E é aí que o rolê aconteceu. As duas, elas não gostaram nada da ideia de terem sido separadas pra dar depoimentos separados, ficaram muito estressadas e parece que esse estresse ocasionou e fez com que as mentiras começassem a aparecer. Então assim, aí ó, separou as duas, agora o negócio vai rolar, vão descobrir a verdade. Lembra que no começo elas falaram e tal, que elas estavam com mordida e arranhão na mão porque elas tinham brigado entre elas? Então, ela tentou reiterar essa daí, só que ela foi tão pressionada pela polícia que ela falou que, ok, não foi isso, é que quando eu fico muito nervosa, eu acabo mordendo e arranhando a minha própria mão. Isso foi o que a Jazz disse. E até pra confirmar isso, que ela ficava nervosa, ela arranhava e mordia a própria mão, enquanto a policial tava falando com ela, né, os policiais estavam conversando com ela ficava mordendo e arranhando a mão pra mostrar que ela de fato fazia isso, tipo... Meu Deus. Só que apesar de todas essas evidências, até o tufo de cabelo e a bota terem sido encontrados e tal, não tinha nenhuma prova concreta, porque eles ainda estavam fazendo exames de DNA e tudo mais, nenhuma prova concreta de que elas de fato tinham matado a mãe. Então, judicialmente foi determinado que as meninas elas voltassem a morar com a avó. Com a tal bisavó delas lá. E a Bisa aceitou, mesmo com tudo isso? Mesmo com tudo isso, a Bisa aceitou, porque as meninas falavam que não eram elas e a Bisa acreditou ali. E durante 4 meses, pelos próximos 4 meses, as duas meninas viveram a vida normalmente. Iam pra escola, saíam com os namorados, tudo normal. Enquanto isso, a polícia ainda tava aguardando o resultado dos testes lá da bota, do cabelo, enfim, das coisas que eles tinham pego lá, o material genético. E agora, gente, é o choque, né? Na verdade, que não é tão choque assim, já que vocês estão vendo por onde o caminho tá andando, né? O teste dental que fizeram com a Nick, né, deu uma compatibilidade dos dentes da Nick com as mordidas na mão das filhas. Além disso, eles encontraram cabelo humano entre os dentes da Nick. Então, quando eles foram fazer lá os exames, eles encontraram cabelo humano entre os dentes da Nick. A polícia falou o seguinte, abre aspas, a gente supõe que uma das duas tenha a Nick por trás. Então, pra se defender, ela virou e mordeu o braço que estava com o cabelo. Com todas essas provas, obviamente, as duas então foram presas por homicídio.
e tiveram que ficar lá aguardando pelo julgamento, sendo que elas não tinham possibilidade alguma de fiança por conta de como rolou o crime. Aí só pra vocês terem uma ideia, que às vezes a gente fala assim, a justiça do Brasil é muito lenta e tal, lá também não é tão rápida assim, porque 4 anos se passaram e o dia do julgamento ainda não tinha chegado. Até que, não sei se por algum arrependimento, por alguma coisa que elas sentiram, as duas decidiram confessar o crime e dizer o que de fato tinha acontecido. De acordo com elas, as duas acordaram entre 2 e 3 da manhã e elas não queriam ir no colégio nesse dia. Então, de acordo com o depoimento delas, né, a mãe pegou uma panela na cozinha e tentou ir ali na direção delas com essa panela. A Jazz, ela conseguiu tomar a panela da Nick, né, da mão da mãe, só que a Nick, ela pegou uma faca. Mas aí ela foi atingida com a panela, né, que tava na mão da filha, na cabeça. E logo em seguida, as duas começaram a atacar tudo que elas viam pela frente em cima da mãe. Então a Taz, ela pegou a faca e enfiou no estômago dela. E depois disso, as duas pegaram a Nick e colocaram ela na banheira. Inclusive tem um trecho aí do depoimento delas. E só pra vocês terem uma ideia, nesse momento que elas colocaram a Nick na banheira, ela ainda tava ali, conversando com elas. Viva! O detetive até perguntou o que ela tava falando, o que a Nick falava. She said, She hate us. She hate us. It's same thing, going to jail. As duas então esperaram até a mãe não ter mais forças, né, e o pior acontecer, e começaram a limpar o local. Então elas trocaram de roupa e foram pro colégio como se nada tivesse acontecido. Como se tivesse caído uma folha de papel em casa. A Taz e a Jazz, elas aceitaram fazer trabalho voluntário pra tentar diminuir a pena delas aí, né? Já que o que elas cometeram foi bem sério. E ainda assim, mesmo fazendo trabalho voluntário, elas pegaram 30 anos de sentença. E mesmo elas tendo dito, pra tentar se defender, né, que elas não odiavam a mãe, que o que aconteceu foi um acaso, foi uma discussão que acabou saindo do controle e tal, as provas e o modo como tudo aconteceu prova completamente o oposto. Que elas realmente estavam com muita raiva pra fazer isso. Na casa também foi encontrado um diário onde as duas escreviam sobre o quanto elas odiavam a própria mãe. E no diário tinha, inclusive, possíveis planos de como elas poderiam se livrar da mãe. Então era uma coisa que elas já estavam pensando. Foi também encontrado um rastro de sangue na porta da casa, demonstrando que a Nick, ela chegou a tentar fugir do que estava acontecendo, mas aparentemente as meninas conseguiram pegar ela. Inclusive, a polícia acredita que ela tenha conseguido até chegar até a porta da casa do vizinho, porque o vizinho depois deu um depoimento falando que ouviu alguém bater de madrugada na porta da casa dele, mas ele tava deitado e acabou ficando com preguiça de abrir a porta. E aí depois, acho que as meninas conseguiram levar ela de volta pra casa. Aí você pergunta, tá, Gia, mas onde elas estão hoje? As duas, elas continuam presas, inclusive elas estão presas em presídios separados e presídios diferentes. Elas chegaram, tá, a se formar no ensino médio e inclusive a Jazz, ela foi oradora da turma, o que é completamente bizarro, né? Mas enfim. E pra mim o mais chocante da história vem agora. A bisavó defende as duas até hoje, mesmo sabendo que as duas confessaram o que elas fizeram. A avó falou, não, mas era uma relação muito difícil, era muito complicado. Inclusive, na formatura da Jazz, a avó tava toda orgulhosa assistindo lá a formatura e aplaudindo mesmo depois de tudo que já tinha acontecido. A avó falou o seguinte, abre aspas, eu estou tão orgulhosa dela, me sinto tão bem com as suas realizações, eu sempre quis ver esse dia chegar. É que esse dia chegou e também o dia que ela foi presa e ficou vai apodrecer na cadeia de 30 anos, né? Então, assim, complicado. O que parece é que a avó tá tentando dar um suporte emocional aí pras duas mesmo, elas tendo cometido isso, né? E também não sabemos muito bem o que pode acontecer, porque a Taz e a Jazz, elas já são elegíveis pra liberdade condicional, por conta do trabalho voluntário, né? E pelo bom comportamento delas lá no presídio. Inclusive, elas podem, existe a chance delas serem soltas a qualquer momento, mesmo sem o crime ter completado 30 anos ainda. Então essa lenda aí de que elas vão ficar realmente 30 anos presas é uma lenda, porque pode ser que elas saiam por bom comportamento. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa história toda. Acham que realmente elas deveriam sair da cadeia? Que elas deveriam apodrecer lá na cadeia? O que você acha dessa história toda? E eu também quero que vocês comentem aqui se vocês acham que uma briga familiar, algumas coisas podem ser justificadas, se elas de fato tentaram se defender, enfim. Tem muita gente na internet, porque esse aqui ele tomou uma proporção absurda lá na gringa, né, nos Estados Unidos, e muita gente, inclusive, diz que as meninas, elas fizeram isso pra se defender. Não estávamos lá, não sabemos, mas sabemos do fim da história aqui, onde Nick não está mais aqui e as duas estão na cadeia. Mas eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de crime aqui, ó. Um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!